Daremos agora início às apresentações de projetos de pesquisa que utilizam o Senapad-SP. Convidamos o professor Dr. Edson Zacarias da Silva, do Instituto de Física da Unicamp. Boa tarde a todos. Bom, é um grande prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, eu me sinto honrado de estar participando desse evento e contar um pouco as coisas que eu fiz usando o Senapad. E também, quer dizer, eu tenho uma situação muito interessante. Bom, primeiro, eu vou falar do que eu gosto de chamar de a era de ouro das simulações computacionais, e fazer esse tipo de trabalho, você precisa de computadores, e é o que o Senapad provê. Agora, eu queria contar para vocês que eu, apesar de eu não estar de chapéu aqui, nesse momento, eu estou com dois chapéus diferentes. Ops, o que aconteceu aqui? Então, aqui eu estou com dois chapéus, né? O chapéu de coordenador do Senapad, durante 10 anos eu fui o coordenador do Senapad. E é um chapéu Panamá porque isso foi um passeio muito agradável, porque a equipe é muito boa. Eu, como o Paulo, tentei não atrapalhar, e eu vou contar para vocês o que eu tentei fazer em prol do Senapad quando eu estava aqui. E aí depois eu vou falar da ciência que eu fiz com meus colaboradores com recursos computacionais do Senapad. Infelizmente, a gente não tem o laser pointer aqui. Então, olha, o que nós vamos falar é que eu vou falar para vocês que nós vivemos essa era de ouro das simulações. Eu vou tentar contar isso para vocês, por que eu acho que é isso, e por que na comunidade se acha isso. Eu vou falar de nanofios de ouro, que foi o primeiro trabalho que eu fiz usando os computadores do Senapad. Vou falar de supercondutividade, vou falar de efeito de lasers em elétrons. É uma coisa muito ambiciosa que eu estou fazendo aqui. Eu espero que eu consiga contar isso para vocês. E, para fazer isso aqui, eu preciso de um chapéu de aventureiro. Tá certo? Então, porque o trabalho de pesquisa é uma grande aventura. Então, isso é o chapéu do Indiana Jones. Então, olha, eu cheguei no Senapad em 2003 como coordenador, e, como eu falei, aqui tem uma equipe muito boa, as coisas funcionam muito bem, só que a capacidade computacional estava se degradando, como sempre, né? Então, a minha busca foi conseguir novos equipamentos. Aí, para conseguir novos equipamentos, eu falei, bom, eu tenho que ir na FAPESP. Pedi para falar com o Brito, coordenador, diretor científico da FAPESP, Brito Cruz. Fui lá pedir uma audiência com ele e falei, olha, Brito, é o seguinte, nós temos esse centro, o centro funciona bem, só que o sistema está se deteriorando, precisamos de um novo computador. Para ele, isso foi uma surpresa, porque não existia projetos desse tipo apoiados pela FAPESP. Mas ele falou, olha, faz um pedido que o conselho vai julgar. O conselho julgou e nos deu um computador, e esse computador aqui foi comprado com financiamento da FAPESP, e isso foi um projeto multiusuário. O projeto multiusuário era uma coisa muito rara, não tinha naquela época, né? Mas o Brito se convenceu que valia a pena, isso foi dado para a gente. Aí o que aconteceu é que, passados 3 anos, a gente teve uma produção, e aí eu voltei lá para prestar contas e pedir mais dinheiro. E aí, quando eu voltei e falei, olha, nós tivemos essa produção, mais de 70% dos resultados foram feitos pelo Estado de São Paulo. Agora, o uso dos computadores foi feito por 50% do Estado de São Paulo e o resto foi pelo Brasil. Aí o Brito falou, nossa, isso é maravilhoso. A FAPESP ajudando o Brasil. Ele gostou muito, saiu uma matéria na revista FAPESP por conta disso. Eu falei, só que eu preciso mais dinheiro. Aí ele falou, pede um novo projeto. Aí eu pedi um novo projeto, e o que aconteceu é que, quando esse novo projeto estava quase sendo respondido, a FAPESP resolveu fazer uma chamada estadual de projetos multiusuário. Então, eu acho que a ideia aí talvez tenha começado nas minhas conversas com o Brito, né? E aí teve os projetos multiusuários, mas aí nós ganhamos o segundo computador. Então, durante esse período, nós pudemos revitalizar o centro. Isso aí foi uma coisa muito importante. Então, essa foi a minha participação no Senapad. Agora, eu queria falar de ciência. Então, quando eu me tornei usuário do Senapad, no fim do século passado, havia esse problema que era muito interessante. Aquelas 4 bolinhas que estão ali são átomos de ouro vistos no microscópio eletrônico, e tem uma ponta e outra ponta. E esse fio aí, fazer isso aí já é uma coisa rara. Mais do que isso, esse fio aí, ele conduz eletricidade. É o fio mais fino que existe e ele conduz eletricidade. Tá? Aí, depois desse trabalho que foi feito no Japão, aqui na Unicamp, os pesquisadores
Não dá para tirar aquela coisinha ali, não, né? Hã? Aquilo ali. Ocultar aquela fitinha? Isso. Tá, então, aqui em Campinas, os pesquisadores Varley Rodrigues e o Daniel Gart fizeram medidas desse fio. E, olha, você vê, tem um tubo grosso ali, aí depois aparecem alguns átomos, vai mais átomos fazendo esse fio, e aí quebra. E quando quebra, o fio tem aquela estrutura ali, e é um fio que conduz. Aí eu quis explicar isso aí, e eu fui fazer um estudo, e eu queria entender por que o fio fica assim. Então, nós fizemos um tubo parecido com aquele que eu mostrei na imagem lá, e aí, nesses experimentos, o fio está sendo puxado, está sendo tensionado. Então, quando o fio é tensionado, a tensão faz com que apareça um ponto onde acaba virando uma junção com um único átomo, que depois, o que acontece é que esse átomo, à medida que vai sendo puxado, isso é como uma mola. Então, o que acontece é que ele vai esticando, para não quebrar, ele põe outro átomo, até uma hora que quebra. Então, isso aqui vai mostrar para vocês isso aí, como é que isso aí dinamicamente acontece. E o que isso está sendo feito é uma simulação que não tem nada experimental, só que são átomos de ouro, e a gente está resolvendo as equações que descrevem o comportamento da matéria. Tá? Então, isso é uma simulação computacional, e você vê acontecer o que estava acontecendo no fio experimental, e o fio vai puxando, tem esse compromisso de pôr mais um átomo, só que chega uma hora que ele não consegue mais, e o fio quebra. Tá? Então, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu comecei a conversar com 2 pesquisadores em São Paulo, e acabou que nós fizemos juntos esse trabalho, Antônio José Roque da Silva e o Adalberto Fábio. Esse trabalho foi publicado na Physical Review Letters, e nós tivemos o grande prazer de ser capa do Physical Review Letters, e essa foi a primeira capa brasileira de Physical Review Letters, só pesquisadores brasileiros, e aí isso causou um certo impacto aqui no Brasil. A Folha de São Paulo deu matéria de meia página na Folha Ciência para a gente, e a FAPESP, depois disso, fez um artigo que envolve esse nosso trabalho, foi motivado por essa capa, mas é um trabalho que envolve vários pesquisadores. Por exemplo, o Douglas, o Daniel Gart, todo mundo que trabalhava em fios de ouro naquela época foi mostrado naquele trabalho, que era um esforço brasileiro de se estudar os fios de ouro. Aí acontecia uma coisa interessante, que aquelas distâncias que os átomos ficam ali eram maiores no experimento do que o que a gente calculou. E aí o que a gente mostrou é que os fios puros não davam tamanho maior. E para ser maior, a comunidade já estava falando isso, o que deve acontecer é que deve ter uma impureza no material, que dá aquela distância grande, 3,6 ali, e aí, se isso é uma impureza leve, impurezas leves elas não aparecem na microscopia. Então, você vê os 2 átomos, você não sabe que tem um átomo lá. O que a gente fez? Nós fomos lá e colocamos todos os átomos leves que tem na tabela periódica, vimos, quando quebrava, qual era o tamanho. Tá? E chegamos à conclusão que o hidrogênio devia ser o culpado por isso aí. Né? E aí nós escrevemos um trabalho, que foi esse aqui, em 2003, e aí teve a participação também de um aluno, Frederico Novaes, e aí esse trabalho aqui, que explica isso, foi publicado nessa data, e a revista Science, uma semana e pouco depois, publicou um artigo na seção Escolhas do Editor, onde o Mark Levine escreveu uma matéria sobre o nosso trabalho, dizendo que esse era um trabalho muito importante. Então, nós tivemos esse destaque na Science. Foi outra coisa que nos deixou muito felizes. Né? Aí, quando a gente estava fazendo tudo isso, a gente fez esse trabalho, estudou várias impurezas, e depois nós estudamos também, demos detalhes na impureza de ouro. A impureza de ouro fazia a seguinte coisa, ela tornava os fios mais compridos. Tá? E aí, então, um pouco depois, esse pesquisador japonês fez medidas muito interessantes, onde ele vê a imagem, mede a condutividade e puxa o fio. E aí o que ele mostrou é que os fios com poucos átomos eram fios que conduziam, e os fios maiores não conduziam. Então ele falou, olha, o que está acontecendo é o que foi explicado nesses trabalhos aí, que as impurezas fazem fios maiores. Essa é a história dos fios de ouro. Eu brinco que isso é a nossa era de ouro, porque era ouro que a gente trabalhava, tá certo? A outra era de ouro vem daqui um pouco. Aí a outra linha que a gente andou trabalhando bastante é o seguinte, quando você pega um material, esse material, wolframato de prata, lá em São Carlos, os pesquisadores jogam um feixe de elétrons, e esse feixe de elétrons, ele
produz nanopartículas. Saem partículas de prata. E prata é muito importante do ponto de vista de aplicações em medicina. Então, e o que acontecia, que era muito interessante, que quando essas duas partículas apareciam, 3 nanômetros de distância, se elas estivessem próximas, elas faziam duas coisas. Ou elas se encontravam e coalesciam, formando uma nova partícula, ou então elas se separavam. Aí nós fizemos uma teoriazinha para entender isso aí, entendemos o processo, e aí nós pedimos para os experimentais, olha, você não tem uma sequência, o filmezinho de como é que isso aí evolui quando duas nanopartículas dessas se encontram? Aí eles falaram, olha, nós temos. Só que o resultado que eles nos mostraram não era esse bonito aqui, era só a imagem preto e branco, e falaram, esse aqui é o resultado. E aí a gente sabia como é que as partículas começavam. Então nós fizemos essas duas partículas no computador e fizemos a simulação da evolução. E a evolução é aquilo ali, as duas partículas se encontram e elas coalescem. E uma coisa interessante é que tem aquela área cinza ali. Outra coisa, quando a gente faz as simulações, a gente pode cortar o material e entender como é que é a estrutura dos átomos do material. E onde está verde é a estrutura ordenada. Quando eles se encontram, cria-se uma região desordenada lá e que, na sequência, ordena. Aí nós vamos olhar isso aí, isso é uma transição que acontece no material. O material, na interface, começa desordenado, mas ele, num certo momento, ele ordena. É uma transição desordem-ordem. Aí nós falamos para os experimentais isso, aí eles foram olhar lá e viram aquela região roxa, que é a região de desordem, que depois ordena. Então, essas coisas juntas viraram um trabalho em colaboração que foi publicado nessa revista e nós tivemos destaque de capa desse trabalho também. Aí, como eu e o Giovanni estavam muito interessados nisso, nós continuamos estudando esses materiais e fizemos um outro estudo, que eu não vou entrar em detalhe, mas que entende o que acontece na interface desses materiais. Tem uma física muito interessante para se entender. E, de novo, a gente teve um destaque de capa. Ficamos felizes com isso, né? Agora, então, essa é a parte que eu queria contar dos fios. Uma outra coisa que eu gosto muito, sempre trabalhei, é supercondutividade. Supercondutividade é um assunto muito interessante e eu vou, em uma imagem, explicar para vocês o que é. Elétrons, eles se repelem. Mas, se você tem um elétron e ele está passando no material, ele pode polarizar o material, alguns materiais, e essa interação, devido à polarização que ele causa, cargas positivas, cargas negativas, o outro elétron que vem sente uma interação efetiva positiva, tá? E um pesquisador chamado Leon Cooper mostrou que qualquer interação positiva entre dois elétrons faz aparecer uma nova partícula, um par de elétrons chamado par de Cooper. E aí esse par de Cooper ele é supercondutor, ele conduz sem dissipação. Isso aí é uma coisa de muita utilidade tecnológica. O único problema é que as temperaturas críticas tendem a ser muito baixas. E, então, a grande procura é... bom, eu acho que isso aqui eu vou pular. Só falar uma coisa. Por que isso aqui acontece? Porque esses dois elétrons que estavam naquela região lá, mais na ponta, onde está escrito EF, ao fazer esse estado, eles baixam a energia. Então, essas novas partículas são estáveis. Tá? Então, a supercondutividade é um fenômeno muito interessante, muito importante, e a ideia é conseguir temperaturas críticas altas. E aqui, então, entra a história que eu queria falar para vocês da importância das previsões que as simulações computacionais podem fazer. Esse material, lantânio hidrogênio 10, foi uma pesquisa onde os pesquisadores mostraram o seguinte, que hoje, junto com a estrutura eletrônica, existem métodos que procuram, de todas as estruturas que você poderia criar para uma certa fórmula, aquela ali, por exemplo, qual que é a estrutura mais estável? Então, quando se faz essa pesquisa, eles mostraram que o lantânio 10, hidrogênio 10 era um material que talvez tivesse supercondutividade. Eles foram estudar isso sob pressão, condições extremas, e eles mostraram que, em mais ou menos 250 GPa de pressão, você tem uma temperatura crítica de 250 Kelvin. Isso aí seria um resultado muito bom, era uma previsão, isso aqui é em 2017. Aí, em 2019, os experimentais mediram essa transição, e a transição era em 250, em pressões de 250. Então, é isso que eu chamo de a era de ouro das simulações computacionais. As simulações permitem você prever novos materiais que podem depois ser encontrados no laboratório. Bom, nós
quisemos estudar esse tipo de coisa, e nós quisemos estudar materiais sobre altíssimas pressões. Altíssimas pressões, no laboratório, são feitas com dois diamantes, você aperta 2 diamantes, você consegue pressões altíssimas e consegue estudar os materiais sob pressão. No computador, a nossa DAC, que é essa célula de diamantes, é um método chamado Calypso, que se você dá uma fórmula para ele e procura que estruturas são mais estáveis, você faz gerações e gerações de cálculo e você chega, usando um método de simulação computacional VASP, você chega no material. Então, só para contar para vocês, É o meu tempo? Tá. Então, olha, todo mundo sabe o que é cloreto de sódio, sal de cozinha. Sal de cozinha é sódio e cloro. O sódio não liga para o elétron dele, o cloro gosta do elétron, ele pega o elétron, todo mundo fica feliz. O eletreto é quase a mesma coisa. O lítio tem 1 elétron, o carbono gosta de ter 4 elétrons. Então, se eu pego 5 lítios, 4 elétrons vão lá, deixa todo mundo feliz, só que sobra um elétron. Esse elétron está solto pelo material, é um elétron intersticial. Isso é um eletreto. Tá? Então, nós fomos estudar esse material procurando supercondutividade nele. Então, aquele negócio do Calypso é uma coisa desse tipo. Você põe o material ali e tenta ver quem é a estrutura mais estável. Nós tratamos 1.500 estruturas e chegamos na estrutura mais estável, que é aquela que está do lado de lá. E no plano que tem aqueles átomos verdes lá, você tem um network onde os elétrons, aquele elétron que não está em lugar nenhum com os átomos, está andando pelo material. Então, esse material, sob pressão, nós calculamos que ele é um supercondutor que em 210 gigapascal tem temperatura de 48 Kelvin. E, mais do que isso, esse material ele não é estável em pressões, na pressão ambiente, mas a partir de 50 GPa até 210 GPa ele é, e a temperatura crítica vai de 15 a 43 graus Kelvin, que é um resultado bastante interessante. Nós publicamos esse trabalho nessa revista aqui, e nós tivemos destaque de capa, que nos deixou feliz. Aquele amarelinho lá é onde os elétrons andam para criar a supercondutividade. Tá? Muito bem. Eu volto aqui. Vocês podem me perguntar, qual a chance disso aí ser visto no laboratório? Né? Bom, existe uma chance. Aqui em Campinas, inclusive, né, o Sirius, que é aqui perto, a 5 quilômetros daqui, ele tem linhas de luz para todo tipo de experimentos, mas tem uma linha em especial, que é a linha de métodos extremos. É material sob intensas pressões ou tensões. Então, lá, eles estão tentando ver se eles conseguem mostrar que isso aí que a gente fez está correto ou não. Eu espero que eles consigam. Né? Bom, esse é um outro material supercondutor, que eu não vou entrar em detalhe. Esse material é um material bidimensional. Nós fizemos um estudo também da supercondutividade dele. E eu só queria comentar com vocês que esse material aqui, ele deve ser supercondutor mesmo à pressão ambiente. Então, ali é o gráfico da temperatura, é 25 Kelvin a temperatura dele sem pressão, mas como ele é bidimensional, em vez de a gente pôr pressão, a gente estica o material e vê como é que ele funciona com tensão, e a temperatura crítica faz aquilo ali, que pode ser muito interessante. E a gente aprendeu um monte de coisas interessantes nesse trabalho, e esse trabalho foi publicado numa revista muito importante chamada Nanoscale. Tá? E esse trabalho também teve destaque de capa. A editora, quando eu conversa com ela, falou que ela achou essa imagem eye-catching, então que isso aí ia ser capa. Então, nós tivemos essa capa aí que nos deixou muito felizes. Tá? Então, só para completar essa história da supercondutividade, os eletretos que existem desde 2000 são esses que estão aqui, e aqui é a temperatura crítica. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, tem materiais que têm 500 gigapascal, uma pressão muito grande, e a temperatura é 9 graus. O que tinha temperatura maior é aquele lá, com 38 graus Kelvin a 270 GPa. O nosso material ele tem 9 graus mais, 48, e menos 60 de pressão. E nós também temos um outro aqui, que não tem pressão nenhuma, é pressão ambiente, e tem 25 graus, temperatura em 25 Kelvin, o que é muito bom. Tá? Bom, agora, eu queria só comentar com vocês uma outra linha de pesquisa. Eu tive um pós-doc nos últimos anos que trabalhou comigo, tentando entender materiais que são estudados em São Carlos. E
os aletos de prata, que é prata com cloro, ou com bromo, ou com iodo, eles são semicondutores e jogar laser intenso ou feixe de elétrons são ações bastante extremas, mas que produzem novas estruturas, e isso aí é uma coisa que é importante, está sendo estudado, e a gente, então, quis contribuir com essas coisas, e nós acabamos publicando, então, este ano, esse artigo numa outra revista muito importante, que é a Nanoletters, e esse trabalho aqui também foi capa principal, nos deixou feliz. Então, com isso aqui, eu contei para vocês algumas facetas da pesquisa que eu estou envolvido e que foi possível porque a gente tem o Senapad aqui provendo tempo de computação para a gente fazer esses cálculos. Nem tudo que eu fiz foi feito só aqui, a gente usou também o Santos Dumont em alguns momentos, a gente usa o nosso computador lá da física, mas o Senapad foi sempre muito importante para o que a gente está fazendo. Tá? Então, eu vou terminar só mostrando aqui alguns dos meus colaboradores, o pessoal da nossa era de ouro lá, o Giovanni, que trabalhou nos clusters, o Zênia na supercondutividade, e o Cabral, que trabalhou nesse último trabalho aí. E, às vezes, fazer um trabalho científico é uma coisa muito importante, você tem um destaque, isso pode mudar a sua vida. Né? Então, o que aconteceu é que esse trabalho aqui aconteceu no início do ano, e o Luiz Cabral foi prestar um concurso na Unesp, em Bauru, e tinham vários candidatos, 10 candidatos muito bons, só que ele tinha esse diferencial. Bom, ele ganhou o concurso, isso aí eu acho que ajudou. Tá? Então, às vezes, um trabalho desse pode mudar a sua vida, né? Conseguir um emprego. Então, é isso. Eu agradeço muito a FAPESP, a Senapad, a FAEPEX, a CAPES, agradeço ao Senapad por tudo, agradeço também ao LNCC. O LNCC está sempre nessa minha imagem, hoje ele não apareceu aí, mas o LNCC também está na nossa lista de equipamentos. Né? Então, com isso, eu, mais uma vez, agradeço o Senapad por ter tido isso aí, todo esse apoio e poder ter feito esses trabalhos. Então, essa minha aventura aí pela ciência foi isso que eu contei para vocês, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado.